Rapaz, se eu aproveitar essa oportunidade de tirar uma foto, vai que eu esteja ao lado do futuro presidente. Ué, você tá ao lado do futuro presidente, sim. É uma oportunidade ímpar. Estamos recebendo na cidade do Limoeiro o Renan Santos, do Partido Missão. Ele com agenda no Agreste Setentrional e Mata Norte, aqui no estado de Pernambuco, na cidade de Limoeiro. É um prazer recebê-lo em nossa programação e, primeiramente, como o senhor está avaliando essa região do Nordeste, você que está viajando o Brasil afora, qual a impressão que o senhor tem aqui da nossa cidade de Limoeiro? Olha, eu acabei de chegar no Limoeiro, então eu tive a impressão, por enquanto, da avenida aqui, e vai ter uma festa, então por enquanto minha impressão é muito boa. Também é a primeira cidade do Agreste que eu tô parando. Dito isso, eu visitei muitas cidades na região metropolitana e na zona da mata, e ali a gente viu algumas coisas legais, mas uma série de problemas. Problemas que claramente poderiam ter sido resolvidos pela administração, especialmente estadual aqui de Pernambuco, mas nunca houve vontade política para resolver esses temas, na verdade precisa ser dita. E a gente estava fazendo essa viagem justamente para não apenas conhecer aqui cara a cara os problemas com as pessoas, mas também para validar uma ideia de que a gente tem, e a ideia que a gente tem é que há um problema em que grandes famílias administram essas cidades e deixam as cidades muito pobres, as pessoas ficam muito pobres, há uma dependência de dinheiro que vem do governo federal, que em última instância dinheiro que é extraído de outros estados, e que isso não é correto nem com as pessoas que moram aqui, nem com as pessoas que moram nos outros estados, porque no fim do dia o dinheiro sustenta uma classe política corrupta que administra esses lugares, e todo mundo está perdendo com isso. E de onde surgiu a sua pré-candidatura à presidência da República? Ela surgiu no YouTube, as pessoas começaram a falar, Renan, você deveria ser candidato, e você tem certeza? E eles, sim, eu sou atualmente o presidente do partido, e sou também presidente do movimento político chamado MBL. Então você começou de um movimento? Sim, o movimento chama MBL, é um movimento que organizou aquelas manifestações gigantes. Há 10 anos atrás derrubaram Dilma Rousseff, então até hoje a gente tem um recorde das maiores manifestações da história do Brasil. Fizemos oposição ao governo Bolsonaro, também a gente bate no PT, bate no Bolsonaro, e aí a gente viu que se a gente quiser realmente mudar o Brasil, não adianta só a gente reclamar ou apontar o erro dos outros, mas sim a gente entrar no jogo e com base nisso a gente compartilha. Então vocês, de qual linha? Direita, esquerda ou centro? A gente pode ser identificado mais à direita. Mas é assim, uma direita centro, uma direita centro-direita ou uma direita mais radical? Ou menos radical, mais moderada? Não sei, eu vou fazer então um teste com você. Eu vou falar de umas posições nossas e você define o que a gente é. Pronto, aí essa sua pré-candidatura surgiu desse movimento. Hoje esse partido Missão tem alguma representação já no Congresso? Pera, só a pergunta anterior. Eu vou dar uma posição e você me diz. Ó, eu quero prender e matar todos os bandidos e faccionados, tá? Eu quero os municípios pequenos que são insustentáveis, fundir eles com os municípios e, se for o caso, colocar interventor. Eu acho que não pode vir dinheiro de fora para financiar ONGs de esquerda que defendem que bandido tem que ficar solto, que as leis têm que ser brandas com quem rouba o celular. Essa é a minha visão de mundo. Você diria que ele é mais à esquerda ou mais à direita? Eu considero você mais a direita mais conservadora. Tá. Minha concepção na condição de Foi jornalista. uma boa leitura. Pronto, agora, o seu partido ele já tem representação no Congresso, tem alguns representantes? Formalmente não. Um dos fundadores nosso é o Kim Kataguiri, é um japinha do MBL, é um deputado federal de São Paulo, é um dos deputados mais votados do Brasil. Ele virá pro partido, porque o partido foi montado agora e não tem mais a janela. Então, tecnicamente, ninguém pode vir pro partido se não pede mandato. E como o senhor avalia o sistema político brasileiro e o sistema eleitoral? O sistema político brasileiro é profundamente corrompido, ele é profundamente injusto. A gente está vivendo agora o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, em que um cara chamado Vorcaro, que tem um banco que chama Master, ele comprou todo mundo, do STF ao governo Lula, da turma do governo Bolsonaro ao Centrão, e ninguém tá falando isso porque tá todo mundo no bolso desses poderosos, e a gente tem que lutar contra isso. Então, eu considero o sistema político brasileiro corrompido, inútil, injusto. Acho que as classes, isso vai desde o topo, de quem tá administrando o Brasil em Brasília, até os prefeitos dos municípios que não olham para as pessoas. Eu vi coisas horrorosas passando pela Zona da Mata, vi já na região metropolitana, já botamos Guararapes, pessoas que vivem literalmente no esgoto, e o poder público não faz nada, mesmo uma cidade tem dinheiro, já não tem dinheiro. Então, a gente percebe que há um descompasso. O dinheiro da política fica com os políticos e as pessoas, no máximo, vamos ser honestos, vendem um voto. E esse é o ponto que é o problema mais preocupante da política brasileira. Todo mundo sabe que em todas as cidades, praticamente todas as cidades do Brasil, há compra de voto. Isso é mais forte ainda aqui no Nordeste, as pessoas ainda têm orgulho de vender o voto. Que aí a gente tem a seguinte pergunta: os brasileiros reclamam dos políticos, mas adoram vender o voto para eles. Quando é que isso vai mudar? Se eu chegar no poder, eu vou botar na cadeia quem vende voto e quem compra voto. Então, como é o seu trabalho de conscientização para mudar essa mentalidade dessas pessoas, que o senhor considera assim? Eu acho que começa com uma punição muito dura. A melhor conscientização é o medo. Então, uma dica: se você mora nessa cidade ou mora numa cidade da região e vendeu o voto para algum político aqui, porque ele ofereceu um dinheirinho, ou vai oferecer um cargo, ou disse que vai fazer uns favores, vai ter prisão, vai ser crime de onda, a pessoa pode ficar presa por mais de 10 anos só por ter vendido voto, e o político mais de 20 anos por ter comprado. O senhor acredita que consegue aprovar essas leis no Congresso, caso o senhor se eleja presidente da República? Com certeza. Se eu for eleito presidente da República, será falando isso que eu tô falando aqui. E aí os políticos do Centrão vão ter que se adaptar, porque são eles que querem comprar o voto das pessoas. Então, caso eleito, eu vou passar essa agenda fundamental pra gente ter democracia no Brasil. Não adianta a gente falar, eu amo a democracia, e o povo vende o voto. O povo que vende voto não pode reclamar de político ladrão. Então eu vou pra cima do político que compra voto, mas vou também pra cima das pessoas que vendem o voto. A sua raiz, a sua naturalidade é de qual estado brasileiro? Eu sou pernambucano, nascido em São Paulo. Então eu sou, na verdade, paulistano, da capital, mas eu falo tanto daqui, falo tanto do Nordeste, que o pessoal até me batizou pernambucano. Por falar no Nordeste, qual é, no seu ponto de vista, o maior problema do Nordeste hoje? Compra de voto. E o que é preciso fazer para mudar essa realidade? Definitivamente punir os políticos e trocar essa classe. São muitas famílias, todo mundo sabe que são as mesmas famílias que administram todas essas cidades. A gente pode pegar de Recife, com a família do João Campos, até os Coelho lá em Petrolina. São as mesmas famílias que administram a vida das pessoas. As cidades não melhoram, então Pernambuco ficou para trás da maior parte dos estados do Brasil. Só para o pessoal entender, Pernambuco, no período colonial, chegou a ser o estado mais importante do Brasil e mais rico do Brasil. Hoje, longe disso. Pernambuco ele é um estado que cresceu menos do que os outros estados do Nordeste nos últimos 20 anos. Então, a gente tem que resolver isso. Por quê? Decisões muito ruins foram tomadas pela elite política de Pernambuco. Nós temos que tocar essa elite. Se você tem um técnico de futebol que administra seu time perde, você troca o técnico.
As famílias que administram a política aqui têm que ser trocadas, porque o Estado está perdendo. E é isso que eu quero fazer. Renan, e como o senhor pretende fazer para conquistar o grande público, os eleitores? O senhor acha que hoje o senhor consegue mais tirar voto do atual presidente Lula tentando a reeleição, ou do grupo de Bolsonaro, supostamente o Bolsonaro quer ser candidato, talvez não consiga, ou do grupo bolsonarista? Quem mais, assim, está numa linha mais próxima do senhor conseguir obter votos? Dos dois. Acho que se você tem medo do crime, você tem medo de ser assaltado, você votou no Lula, eu sou a pessoa que vou eliminar, eu vou prender e matar os criminosos. Eu vou vir com leis muito duras, em que a pessoa que tem vontade de cometer um crime, de assaltar uma pessoa armada, vai saber, ela vai passar o resto da vida dela podre na cadeia, ou vai tomar tiro da polícia e vai sangrar até morrer. É a favor da pena de morte? Sim. Sim. É a favor da população poder ter o porte de arma, tá armado? Eu acho que com regras, sim, mas não é isso que vai resolver a questão de segurança. Isso é uma questão de direitos. Acho que um cidadão tem um direito em casa pra se defender, é um direito. Agora, não é isso que vai matar e destruir o crime organizado, porque o cidadão armado não vai conseguir enfrentar um grupo, uma gangue fortemente armada. Não é isso que vai acontecer. O senhor falou muito aqui no trabalho de combate à corrupção. Em questão de geração de emprego, de renda e a economia do Brasil, quais são as suas propostas como pré-candidato a presidente da República? Primeira coisa, a gente precisa diminuir gastos idiotas que o governo tem, para que ele possa investir em infraestrutura e mudar as leis que facilitam que a pessoa que tem aquela farmácia ali, que tem o pipoqueiro, o cara que está alugando as máquinas aqui, ele consiga trabalhar com menos impostos, que seja mais fácil trabalhar, seja mais fácil contratar, seja mais fácil demitir. Quando você tem regras simples e claras, isso em qualquer lugar do mundo, na China que cresce, na Índia que cresce, nos Estados Unidos, fica fácil e todo mundo começa a fazer mais negócio. No Brasil é muito difícil fazer isso. Então a gente vai colocar regras muito claras, facilitar as regras, diminuir os impostos, diminuir os gastos estúpidos, fazer certos programas que peguem uma espécie de, como eu posso colocar aqui pra você, de aptidão que as regiões brasileiras têm em certos produtos, em certos temas, e ajudar eles a crescer ainda mais. Por exemplo, na região lá de Petrolina, que tem muita fruta, não vamos só exportar fruta, que tal de fazer suco de fruta, que tal ter uma indústria que produza sorvetes, criar marcas internacionais. Para isso também precisa qualificação. Qualificação, investimento, facilitação do ponto de vista de obtenção de recurso, criação aí sim de mão de obra especializada, trazer pessoas de fora capacitadas para ajudar. É assim que se cresce. E a escala no Brasil, trabalhista, como o senhor considera que deve ser? 5 por 2, 6 por 1? Eu acho que não tem que ter essa discussão. A discussão é idiota. No mundo inteiro não se discute mais isso. As discussões são flexibilizadas porque o mundo não é mais igual aos anos 40. No mundo, você faz a sua própria agenda de trabalho. Uma empresa, especialmente uma empresa que trabalha com tecnologia, com serviços, tem horários diferentes. Cabe ao trabalhador, junto com o patrão, combinar qual é o modelo de trabalho. E isso acontece nos melhores países do mundo. E como o senhor avalia a educação do Estado brasileiro hoje no país, a Brasil, em relação aos últimos anos, aos últimos 20 anos? Como o senhor considera a educação no Brasil? A educação no Brasil, ela é horrível. O Brasil, nos rankings internacionais, ele vai de mal a pior. E a gente fica falando de pátria educadora, que era o lema do governo da Dilma. Na verdade, a educação no Brasil não melhorou. Nos rankings, a gente passa vergonha, a gente pede de países até que tiveram em guerra recentemente. Então, temos que mudar muito e mudar na base. O que é mudar na base? Parar de gastar tanto com a Universidade Federal, que hoje a maior parte desse diploma não vale nada, e o Brasil não está fazendo patente, não está fazendo produtos especiais com base em investimento que faz faculdade, investir na base. Uma criança tem que sair da escola sabendo ler e escrever. Hoje, nem repetir de ano uma criança repete, o professor não tem autoridade, o aluno vai com o celular, ouve música na sala de aula, o professor vai ser muito duro, muito rígido, vai ter um método simples, igual antigamente nossos avós aprendiam a escrever, que é um método fônico, para aprender a ler e escrever numa boa. Se não se comportar direito, os pais vão ser chamados na escola. O senhor é a favor da punição também? Também, porque tem que disciplinar. A escola perdeu o poder de disciplina e hoje o aluno faz o que ele quiser com o professor. E aí o governo Lula vai lá e fala em pé de meia. O que o pé de meia serve? A galera tá gastando no jogo do tigrinho o dinheiro do pé de meia. Isso é errado. Então a gente vai focar em educar as pessoas, em escolas que ficam em lugares pobres, que tem a presença do crime, a gente vai militarizar a escola. E aí a gente vai investir na base para formar esses alunos, para eles serem capazes de atuarem no mundo, que vai ser muito difícil. Porque esses melhores alunos que pintarem, aí sim, pintou um aluno muito bom numa escola de Limoeiro, com 10, 11 anos, se ele tá tendo notas altas, eu quero pegar ele e colocar na melhor escola em Recife. Eu quero que ele se torne depois um engenheiro, para produzir. Isso na melhor escola do Recife, pública ou particular? Pública ou particular. Existe dinheiro para você colocar em escolas públicas e particulares. E na verdade, ter uma política de colocar o aluno na escola pública ou na escola particular mediante ele tirar notas boas é a coisa mais justa que você pode fazer. Porque aí você diminui as desigualdades sociais. E a verba que o governo federal repassa para a educação de base do município, o senhor é a favor? Acha que deve melhorar, continuar? Eu acho que a quantidade de valor, ela inclusive quando a gente compara com os países que têm uma educação muito melhor, ela é equiparada. O problema é que ela é mal investida. E não tem um sistema de incentivo. Ou seja, se eu vou pegar uma escola que não vai bem, ela continua recebendo a mesma quantidade de dinheiro e não altera o diretor. O diretor de uma escola que vai bem, ele tem que ser demitido. A equipe tem que ser trocada, você tem que ter regras claras para você fazer aqueles alunos renderem melhor. Outro assunto também em pauta no momento, inclusive aqui no estado de Pernambuco, sobre a emenda parlamentar. O Ministério Público está aí batendo, fiscalizando quem recebe a emenda parlamentar. Como o senhor observa esse sistema de receber a emenda parlamentar aos municípios sendo encaminhada, destinada através de deputados e senadores? Todo mundo sabe que a emenda é roubalheira, todo mundo sabe que os prefeitos dos interiores do Brasil, eles vivem de roubar emenda junto com seus deputados. Essas emendas, elas servem como, vamos dizer, como uma manutenção dessas famílias que eu estava criticando aqui no começo da entrevista. Essas famílias corruptas, elas se valem desse modelo de emenda. Um município só pode receber emenda num governo meu, caso ele esteja fazendo lição de casa. Ou seja, se a escola está indo bem, se ele está dando saneamento público, saneamento básico para as pessoas, se a polícia está funcionando, se os crimes diminuíram, aí ele pode receber uma emenda e a emenda funcionar. Se não, não pode. Porque senão a gente fica dando dinheiro para um prefeito corrupto, vagabundo, que não melhora a vida das pessoas. Se o prefeito está indo bem, toma mais dinheiro. Se o prefeito está indo mal, tira o dinheiro dele e tira o direito político dele para não se reeleger. E em relação ao sistema de eleição no Brasil, o sistema que elege deputados, senadores, em questão de representação de partidos, como o senhor considera? Eu falo logo desde o guia eleitoral, aqui em Pernambuco chama assim, desde a propaganda eleitoral até a forma de ele se eleger. Por exemplo, tem deputados de PSOL, outros partidos pequenos, tem dificuldade de ter representação. O senhor é a favor desse sistema ou também, caso o senhor se eleja presidente, vai pedir uma reforma?
Eu penso uma reforma muito simples pra gente alterar o sistema, tá? A reforma funciona assim: os partidos só vão ter dinheiro, o fundo partidário, o fundo eleitoral, mediante, veja só, apenas se os prefeitos que estão neles estiverem cumprindo os indicadores. Ou seja, se a escola melhorou, o partido tem dinheiro. Se a escola não melhorou, o partido não tem dinheiro. Se a polícia tá funcionando bem, o governador e o partido dele tem dinheiro. Se a polícia não tá funcionando bem, não tem dinheiro. Se botou mais saneamento básico, aquele prefeito pode dar dinheiro pro partido. Mesma coisa se, por exemplo, a parte de saúde estiver indo bem. Ou seja, o dinheiro que financia as eleições, que é o dinheiro que no fim define quem ganha ou quem perde, tem que vir não porque o político A, B ou C é famoso. Então o que acontece? A gente fica elegendo só pessoas famosas ao redor do país. Especial. A gente fica colocando pessoas famosas para se eleger para deputado federal e eles determinam o dinheiro que vai parar nos partidos. Isso é errado, porque ser famoso não quer dizer que é bom. A gente tem que eleger, os dinheiro que vai para os partidos tem que ser determinado pela qualidade dos prefeitos. E aí vem aquela dúvida: os prefeitos, por exemplo, aqui da região estão atendendo bem as pessoas? Você vai ver que mudou esse critério, os prefeitos vão dar pulo de 2 metros para poder atender bem as pessoas. Agora, para que esse sistema seja mudado, já conversamos, é preciso o senhor ter o apoio do Congresso. Aí eu lhe pergunto, o senhor é a favor desse sistema que tem múltiplos partidos com representatividade e outros querendo representação? O senhor é a favor que tenha essa quantidade de partidos, que seja reduzido também o número de partidos no Brasil? O Brasil tem pouquíssimos partidos. Você vai falar, como? É impossível, tem 30. Tem poucos porque eles são legendas. Se eu te perguntar agora qual a diferença do PP para a União Brasil, para o PSD, para o PSDB, para o Podemos, para o MDB, para o Republicanos, você não vai conseguir me falar, e ninguém vai conseguir falar porque não existe diferença. Eles são todos iguais, o Partido Central é igual, porque eles são um partido só. Eles só têm dono diferente. O Brasil tem poucos partidos. O meu partido é um partido de direita, anti-bandido. O PT é um partido de esquerda, pró-bandido. Os partidos do Centrão são pró-crime, seja direita, seja esquerda. Então você vai olhar, deve ter 4, 5 partidos no Brasil. Muito pouco. E nesse sentido, o sistema poderia ser mais aberto, ter mais partidos competindo, desde que esse dinheiro não ficasse concentrado, que é o dinheiro dos fundos partidário eleitoral. O fundo partidário eleitoral serve só para deixar político ladrão rico. E mais 2 temas aqui. O deputado tem mandato de 4 anos, a maioria dos políticos. O senador, mandato de 8 anos. E o Supremo Tribunal Federal, escolhido por uma sabatina por senadores, mas indicado por um político. Como o senhor avalia esse sistema? E caso o senhor seja presidente da República, como será no seu governo? O sistema está falido. Eu acho que o Senado não deveria existir como ele está. Ele não serve para nada. É um bando de corrupto, ignorante que administra o Senado brasileiro. O Senado brasileiro poderia ser apenas um órgão consultivo. Não há necessidade nenhuma de termos um Senado hoje. O Senado foi criado para que as pessoas mais velhas, o nome vem do latim senator, que vai dizer senil, que é velho, senhor, vem da mesma origem. E eles não são velhos, eles são já, tem o Romário lá, tem o Cleitinho, tem várias pessoas que não têm nenhuma experiência de vida na política e elas estão apenas brincando lá. Então o Senado custa muito caro, a gente não precisa de Senado, definitivamente. O mandato dele nem interessa, o que importa é eles terem uma função bem menor. E a Câmara Federal? A Câmara Federal, o número de deputados não faz diferença, 513 está ok. A questão é o funcionamento dela e os estímulos que ela tem que ter para que eles atendam bem a República e não seja apenas um instrumento de ficar pegando emenda para roubar na base deles. E o sistema na forma de escolha dos ministros do Supremo? Olha, o modelo nosso é um modelo inspirado no modelo americano, em que o presidente da República faz nomeação e o Senado vai sabatinar ele e define se ele pode ou não. Aqui no Brasil nunca barraram um ministro do Supremo, porque todo mundo tem medo depois de ser perseguido por ele, né? Então é um sistema que todo mundo é baseado no medo. Eu não teria problemas em alterar isso caso o Senado, por exemplo, tivesse a capacidade de fazer um impeachment contra eles e caso a gente tirasse um problema muito grande, que é o foro privilegiado. Como é que o Senado vai julgar um ministro do STF se as ações contra o senador são julgadas por esse mesmo ministro? Então, se a gente tira o foro privilegiado, que faz com que o STF tenha poder de julgar deputado e senador, você, na prática, impede que o STF bote tanto medo em todo mundo. Feito isso, é colocar um mandato de 8 anos para um ministro do STF, ele não ficar aí quase até o resto da vida dele, e tá praticamente resolvido o problema. Agora, para finalizarmos a nossa entrevista, como o senhor avalia a prisão do ex-presidente Lula e hoje a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? O presidente Lula foi preso por participar do segundo ou terceiro maior escândalo de corrupção da história brasileira, que foi o Petrolão. Ele participou do escândalo do Petrolão. O presidente Lula é corrupto. Inclusive, o filho dele, Lulinha, está envolto em esquema de corrupção. O irmão dele está envolto em esquema de corrupção. O homem é uma máquina de se corromper. O caso do Bolsonaro, por mais que ele tenha participado também de escândalo de corrupção no governo dele, por mais que ele tenha praticado rachadinha junto com o filho dele, Flávio, envolve um outro tema, que é um tema ligado a uma tentativa de golpe de Estado, que na prática ele tentou. Acho que o Bolsonaro cometeu os crimes pelo qual ele foi acusado. Dito isso, ele não teve um julgamento igual do Lula. O Lula teve mais direito de defesa que o Bolsonaro. Acho que os dois são corruptos, as duas são figuras velhas que não vão resolver o problema do Brasil. A gente só vai resolver o problema do Brasil matando bandido, diminuindo imposto, fazendo a pessoa ganhar dinheiro. Se a gente mata bandido pra caramba, faz as pessoas ganhar dinheiro, não é ladrão e tira imposto, todo mundo aqui vai ser mais feliz. Então, no eventual segundo turno, o senhor aceitaria o apoio de Lula ou de Bolsonaro? No eventual segundo turno, eu vou estar enfrentando ou um Lula ou um Bolsonaro e eu vou derrotar os dois. Não me importa quem seja. E não vou ficar pedindo apoio pra ninguém. Agradecemos a sua participação aqui na programação da Rádio Cultural do Limoeiro. Fique à vontade para as suas considerações finais. Caso algum assunto que não foi tratado, sinta-se à vontade para comentar. Agradeço demais. Espero que vocês curtam, me sigam nas redes sociais e façam parte dessa luta que a gente está fazendo. Nós vamos tornar o Nordeste um lugar livre, rico, vamos chutar esses políticos ladrão daqui e vamos matar bandido como se não houvesse amanhã. Mais uma vez, obrigado. Seja bem-vindo ao Nordeste. Obrigado. Com a colaboração da Maria Beatriz, a reportagem é de Luiz Corrêa. Me siga também nas redes sociais. E o repórter chega primeiro. Muito bom, obrigado pela entrevista. Obrigado. Gostei bastante. Vai ao ar quando? Possivelmente amanhã. Ah. Agora nas redes sociais, se der tempo ainda hoje, eu boto. Muito bom, que eu já divulgo. Na rádio, eu boto amanhã. Não vou dizer que o senhor ganhou meu voto, mas eu nem voto nem Lula nem Bolsonaro. Muito bom, Já que posso falar, o que as pessoas mais estão procurando é o nem Lula nem Bolsonaro. Eu não voto em nenhum. São dois ladrões, cara. Dois ladrões, cara. Um ditador e um corrupto. Né? Foi o que eu tentei responder aqui pra você Lula é agora. malandro, né? Mas ele é malandro. E o Bolsonaro, ele é aquele grosso, de sanatória, mas tudo corrupto. Não, o que o Bolsonaro é ladrão, não tá no gibi. Ele dizia que bandido bom era bandido morto, eu até pensei que ia mudar, mas meu Deus, quando ele ganhou, não vi muita coisa não. Eu sei que tem uma pandemia também aí. O senhor vai conhecer agora a festa de São Sebastião? Sim, vou, será legal. Aliás, eu gostei da entrada da cidade. O clima aqui, aquela colina, me passou um clima tão bom. 60 e poucas escadas pra chegar até lá. Pega aqui. Não, eu pego. Eu pego aqui. Fiz a cirurgia do Pierre. Aí eu falo com os seus assessores aí pra ver nas redes sociais. Cadê? No Facebook, Instagram, YouTube, o repórter chega primeiro. Eu vou divulgar, ficou legal a entrevista.
Cadê? Ó, precisa pegar o contato dele pra gente divulgar quando sair. O repórter que chega primeiro. Ótimo, vou até seguir. Fui eu, tudo bom, Luiz? Tudo bom. Conterrânea, né? É verdade. Vai sair cantor dela? Ainda não sei, ainda não tem nada definido, não. Vai sim.